Fala galera, tudo certo com vocês? Está começando agora o nosso 5º episódio do Pod Cristo. Estou aqui com meu mano Mário. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estamos aqui com mais um episódio, muitos contentes do Pod Cristos. A gente queria agradecer a vocês que têm acompanhado o nosso projeto, que têm curtido e também têm estado com a gente nesse momento tão legal. Exatamente. Então hoje a gente tá em mais um episódio que com certeza, se Deus quiser, vai ser um episódio muito edificante pra nossa vida, com um tema super importante, super atual. Então eu peço que você nos ajude compartilhando com seus amigos, com seus colegas de escola, da igreja, da UPA, para que esse episódio edificante possa chegar na vida de muitos outros jovens e adolescentes. E agora agradecer aos nossos parceiros, né, Mário? A equipe, vou chamar a equipe aqui. Vamos chamar o André aqui pra dar um oi pra vocês. Oi pra galera. O André que faz parte da nossa equipe fixa aqui do Pod Cristos. Exatamente. Maravilha! Salve, galera! É isso aí, Deus abençoe, tamo junto. É isso aí, gente. Agradecer também ao Matheus, que tá disponibilizando esse estúdio pra gente, e a gente sempre fala dele porque é muito importante, porque sem ele aqui, com esse estúdio, isso seria muito diferente, né, Mário? Então, ele tem abençoado muito a nossa vida, tanto na live, quanto com o espaço conselhos, aqui também. né? Exatamente, com as ajudas, com o apoio. Então, agradecer ao Matheus e a sua equipe também que está disponibilizando junto com ele esse espaço, né? É isso aí, pessoal. Se você tem interesse no nosso projeto, se você está gostando do nosso projeto, tem interesse em ofertar na nossa vida, ou divulgar também a sua marca, o seu produto aqui, fale com a gente, fale comigo, com o Isaac, com o André, que a gente vai estar muito contente em mostrar a sua marca aqui. Exatamente, entre em contato com a gente. Então, Bom, e agora, com uma salva de palmas da nossa produção, nosso convidado, Reverendo Maciel. Que alegria, Heavy. Tudo bom, Heavy? Deus abençoe, senhor. Obrigado por ter vindo. Deus abençoe vocês. Alegria estar aqui com vocês, viu? Alegria poder participar desse projeto que está se iniciando, né? Sim, sim. E já está evoluindo bastante qualidade. Deus abençoe a vida do Isaac, do Mário, Amém. do André, Matheus, né, que está aí na retaguarda abençoando também. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero já mandar um abraço aqui para... Fique à vontade. Para todos que estão aí nos vendo, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam aproveitar esse momento, que seja edificante. Amém. Para todos nós aqui, né? Amém. Não vamos falar de futebol, infelizmente, né? Quem não sabe... Fica para resenha esporte, né, do Ribeira? Trazer o... Por causa do Mário, ele não quer falar muito do time dele, não tá legal. Hoje tem Santos e São Paulo, né, no dia da gravação, então não vai dar bom, né? Vamos continuar... Vamos falar do Evangelho que... vamos falar do Evangelho que a gente... o Santista vai dominar mais, né? Vai. Bom, então, Eve, a gente queria iniciar o nosso bate-papo, né? Falando com você sobre sua família, sua igreja, se apresente, né? Se quiser mandar um abraço também para alguém especial. Sim, tem muitas pessoas especiais, né? Eu agradeço a Deus pela salvação em Jesus Cristo, né? Amém. E pela família que Ele me deu. Quero mandar um abraço para minha esposa, um beijo para Kênia, para Rafinha, para o Pedro e por terceirinho que tá vindo. Aí, ó. Que provavelmente é uma terceirinha, né? Estou falando aqui, ó. Sim. Tem nome já? Não tem nome ainda. Não tem nome ainda? A gente tava pensando em alguns nomes. Rogéria Ceni. Rogéria Ceni Já pensou, a gente tá pensando. A gente tá aí... talvez seja um nome interessante. Saber a reação da sua esposa escutando esse nome. Já vai nascer com bullying já, criado. Rogéria Ceni, Vocês podem também dar sugestão aí, né? Sim, manda no chat aí, nos comentários. Cássia. Acho que... não seria muito legal, né? Nascer triste já, né? Quero mandar um abraço também para minha igreja. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Parque Nacional. Então, que Deus abençoe os nossos membros ali da Igreja Presbiteriana do Parque Nacional, o Conselho, a Junta Diaconal, todos os membros. Deus abençoe a todos. Amém. Eu também, esse ano que se passou e até o momento, né, estou como secretário presbiterial da UMP. Sim. E se Deus quiser, a gente vai continuar esse ano, né? Que Deus abençoe também a nossa UMP Vale. E o presbitério. Eu até 15 de fevereiro estou como presidente do presbitério. Aí depois vai ter uma nova eleição, né? Sim. Então quero mandar um abraço também para todos os membros, todas as igrejas do presbitério, nosso vasto presbitério do Vale do Ribeira, né? Amém. Grande em todos os sentidos, né? Muitas igrejas. Uma distância geográfica muito grande, a gente precisava de um helicóptero, né? Então, um jatinho, né, do Vale. É verdade, precisava. Então, Deus abençoe a todos, Amém. que seja mandados esses abraços, né? Que seja um momento aqui edificante pra gente. Amém, Heavy. E a gente sabe que na vida de um pastor, ele enfrenta muitos desafios, né? Desde o seminário, a gente conversou com o Vinícius Luciano aí,
Tá. No último episódio, né? No último episódio, pra você que não assistiu, você está lá no 4º episódio do Pod Cris. E ele comentou como a vida de um seminarista ela é desafiadora e também ela pode ser cheia de descobertas, né? Porque o seminarista ele enfrenta diversas experiências e também nos ramos do seminário, nos estudos do bacharel, o futuro pastor pode se aventurar em diversas áreas, né? O senhor, como pastor, hoje, o senhor atua e tem um ramo de conhecimento específico. O senhor queria falar sobre ele? Cosmovisão? Eu gosto bastante dessa área mais voltada para filosofia, né? Sim, Filosofia, bacana. cosmovisão, né, cristã. E é uma área que conheço muito pouco. A área da filosofia é uma área difícil por uma série de Vasta, fatores, né? né? É abrangente, né? Em relação ao vocabulário, a história, que é muito grande a história da filosofia. Mas é uma área que eu gosto bastante. Só que, de uma maneira geral, o pastor comum, que somos nós, né? Pastores comuns, pastores de campo. Existem aqueles pastores que são conhecidos, né? Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, tal, que geralmente esses pastores eles se inclinam muito mais a uma vertente, né? E o ministério deles com o tempo vai se inclinando para uma vertente específica. Mas eu acredito que a maioria dos pastores comuns, pastores de igreja, eles têm que equilibrar essas áreas, né? O evangelismo tem que estar equilibrado com a questão da interpretação da Bíblia, a teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia pastoral, a filosofia, Sim. porque você tem todas essas demandas na igreja local, né? Quando se trata, repito, de um pastor, um acadêmico, né? Às vezes um camarada que está dando aula no seminário, né? E assim por diante, tem como ele focar mais em uma área específica. Sim. Os pastores locais eles têm que equilibrar, né? Fica equilibrando tudo ali. Tem que trabalhar com muita coisa, né? Isso, é muita coisa. muita Se você der muita atenção, por exemplo, eu gosto de filosofia, né, dessa área da cosmovisão, mas é uma área que se a gente ficar muito atrelado a isso, a gente vai deixar a desejar em outras áreas. Então tem que ter, tem que ficar Mas sempre equilibrando tudo. Mas é uma área que você gosta, né? Gosto, Você se interessa, né? Gosto. A gente convidou o reverendo Maciel também, porque no nosso retiro, né? Eu e o Mário somos da igreja de Ipanema, o André também estava, e ele foi convidado, né? A gente teve o tema Inconformados, então trouxe esse tema 12. também, né, Revi, sobre cosmovisão. Isso, E a gente viu que o senhor se interessava, tinha domínio sobre o assunto, então a gente vai falar sobre isso hoje, né? E a primeira pergunta que a gente separou aqui é básica, né? O que é cosmovisão? Fazer um resumo Pra breve. quem nunca ouviu falar sobre esse termo, né? A gente não vai conseguir falar tudo hoje, porque é um tema, como o senhor falou, é um tema vasto, né? Um tema que abrange muita coisa. Então, pode explicar um pouco Breve sobre o resumo aí que o senhor pode comentar. Sim, a gente pode começar falando do que é cosmovisão, olhando para a Escritura. É um texto da Escritura que nos remete à necessidade que nós temos de pensar de uma maneira bíblica, de enxergar o mundo de uma maneira bíblica. Então, Deus é aquele que se revela e é aquele que, através do seu Espírito Santo, renova a nossa mentalidade, o nosso modo de pensar. Então, quando a gente fala de cosmovisão, a gente não está falando, apesar de o termo ser relativamente novo na história, na história da igreja, esse termo ser usado relativamente recente, é a Bíblia que nos orienta em relação àquilo que temos que pensar, ou como pensar e assim por diante. Um desses exemplos é Romanos capítulo 12, versículo 2, que foi exatamente o tema lá do acampamento, né? Inconformados, né? Sim. E diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a ideia primordial, o pressuposto fundamental, é que Deus ele nos deu o Evangelho, revelou o Evangelho para nós, e nós não somos autorizados a pensar da maneira que a gente quer, de uma maneira autônoma, a parte de Deus. A Bíblia nos indica e diz, olha, vocês têm que ter o seu modo de pensar renovados. Vocês devem pensar, claro, na medida do possível, né, da revelação de Deus, pensar como Deus pensa. Vocês têm que ter a mente de Cristo. Então, enxergar o mundo, cosmovisão é isso, né? Visão de mundo. Sim. Enxergar o mundo como Deus quer que a gente enxergue o mundo. Então, esse é o pressuposto fundamental. Todos os cristãos, em todas as épocas, eles tiveram esse compromisso
com aquilo que a Bíblia diz a respeito do mundo, a respeito das coisas, a respeito das perguntas mais fundamentais da nossa existência. Quem nós somos? Qual é o mal que está cometendo o mundo? Quem criou todas as coisas? Se alguém criou? Quais são os problemas? Para onde nós vamos? Então, essas perguntas fundamentais são respondidas pelo cristianismo. E os cristãos sempre se comprometeram com isso. É claro que de tempos em tempos, infelizmente, os cristãos eles têm, por causa do pecado, né, nós somos pecadores e temos uma inclinação a nos voltar para outras respostas, porque o mundo também procura responder com suas filosofias e ideologias questões relacionadas a esses temas fundamentais. Sim, verdade. Então que entra o tema da cosmovisão. Esse tema, esse assunto, essa nomenclatura, essa palavra cosmovisão, foi cunhada em alemão por Immanuel Kant. Ele que foi o primeiro a usar esse termo como sentido mesmo de concepção de mundo. Mais tarde, os teólogos bíblicos, né, o pessoal da área de teologia, começou a aplicar esse termo à compreensão que a Bíblia nos dá a respeito do mundo. Então aí nós temos a definição, digamos, técnica do que é cosmovisão. Eu até anotei aqui uma definição bonitinha para que fique assim resumidinho, né, para nós. Por exemplo, o autor desse livro, Philip, né, eu retirei essa... Depois eu vou dar para vocês, né, o livro, né, para que vocês possam ler. Ele diz que cosmovisão é a estrutura de entendimento que usamos para que o mundo faça sentido. Nossa cosmovisão é o que pressupomos, é a nossa maneira de enxergar a vida, nossa interpretação do universo, nosso guia para a realidade. Então, para concluir essa questão da definição de cosmovisão, tudo que nós fazemos, ou como nós interpretamos a realidade, na verdade é fruto da visão de mundo que nós temos. Então, um exemplo simples. A gente sai daqui, vai ali na rua e vê alguém sendo atropelado. Você vai fazer uma interpretação daquilo. Se o cristão ele lê o mundo como um cristão, ele vai ficar triste com aquilo. Fala, poxa, é ruim que uma pessoa ali se acidente ou perca a sua vida. Independente se aquela pessoa que está passando por aquilo é o inimigo do cristianismo ou não. Sim. Por quê? Porque ele parte do pressuposto de que ele deve amar até os inimigos. Mas dependendo da interpretação que a pessoa faz da realidade, por exemplo, se a pessoa é totalmente materialista e ela não dá nenhum valor à vida humana... Fala, mereceu, né? Ela fala, poxa, que bobo, né? Estava ali na rua, foi atropelado. Então, cosmovisão tem a ver com a nossa interpretação da realidade, de tudo. E quais valores que nós usamos para interpretar? Por exemplo, o valor que nós usamos para fazer essa interpretação que eu citei é o valor da vida humana. Esse é um valor importante para o cristianismo. Então, com base nesse valor, com base nessa coluna, nesse pressuposto, eu interpreto aquilo que está acontecendo de ruim com aquela pessoa como uma coisa ruim, como uma coisa lamentável. Sim. Né? Então, basicamente, cosmovisão é isso, um conjunto de valores que a gente usa para interpretar tudo que está à nossa volta. E você tinha falado também sobre a questão filosófica, né? Que a filosofia também tem as suas vertentes da cosmovisão, né? O que a gente vai conversar hoje é a cosmovisão cristã, mas qual que é a diferença, outras, né? Sim. Existem outros tipos de cosmovisão e dentro da filosofia também, então quais são essas diferenças, né? De uma filosofia para uma cosmovisão cristã? Isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acho, é fazer um exercício, né? Eu gosto sempre de quando a gente conversa sobre esses assuntos, exercitar na nossa mente, digamos, exercitar o nosso cristianismo, para que a gente possa chegar a conclusões através de um treino, tentando aplicar tudo aquilo que a gente tem estudado na igreja e tudo mais. A primeira coisa é a gente tentar definir uma coluna, uma estrutura da nossa própria cosmovisão. Uma vez que a gente defina essa estrutura, a gente vai conseguir comparar a nossa visão de mundo com as outras visões de mundo que existem. Como visões de mundos influenciadas pela filosofia, né? Filosofia que é uma área do conhecimento muito importante, que se preocupa em responder as perguntas mais fundamentais, o que são as coisas, né? A ontologia, né? Metafísica, como nós chegamos ao conhecimento das coisas, que é a epistemologia, e o que é o certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, que é a ética e estética. Com base nisso, no decorrer da história, se formularam diversas cosmovisões, que não necessariamente são cosmovisões cristãs.
Então, há diversas respostas. Só que a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir a nossa visão de mundo. Vamos fazer um treino aqui, né? Depois o pessoal aí que está em casa pode colocar lá nos comentários também, Sim. tentando responder essas indagações. Qual seria o pressuposto fundamental de uma visão cristã de mundo? O que seria a base de tudo? Vamos pensar um pouco? Tinha no Telecurso 2000, né? Vamos pensar um pouco, não é da época de vocês. Você liga aí, cara da revisão, né? Professor, você lembra esse instância? Eu sou mais novinho daqui. Não tá tão novinho, não. Né? Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa cosmovisão, ela possui Deus como referência. Então, a nossa cosmovisão, nossa visão de mundo, ela não parte do princípio do ser humano. Ela não tem o ser humano, não é um humanismo. Não é o ser humano no centro. É Deus no centro. Então, a partir daí, o pessoal da cosmovisão gosta de usar o termo tel-referente, que é um termo bonito aí, né? Técnico, né? Tel-referente. É Deus como referência. Então, a nossa visão de mundo tem Deus como referência. Quando eu me pergunto, o que é o ser humano? O que é a vida humana? É Deus que me diz. Deus que se revela. Né? Partindo desse pressuposto de que temos Deus como referência da nossa visão de mundo, a gente tem que se perguntar, poxa, como que eu vou acessar aquilo que Deus sabe? Eu sei que Deus é a referência da minha visão de mundo, mas como que eu sei a vontade dele? Como que eu enxergo o que ele quer para mim? O que ele pensa a respeito de Estado, de igreja, de família, do ser humano, dos animais? O que Deus pensa a respeito disso? A gente chega na Escritura. Sim. A Escritura é a gente encontra, né? A Escritura é a fonte prática, né? de revelação a respeito de todas essas coisas. Então, basicamente, a nossa estrutura, a cosmovisão cristã, ela tem como estrutura, tem Deus como referência, mas tem a Escritura. É Deus falando na Escritura. Porque se a gente fala só de Deus, não, Deus é a minha referência, mas e aí? Que elemento objetivo a gente tem? Deus não é só uma questão teórica ou simplesmente uma formulação que cada um faz como quer. Eu tenho uma visão de Deus. Não, a gente tem que ter um elemento objetivo que não dependa somente da minha interpretação. Porque aí seria humanismo, aí não seria tel-referente. Né? Sim. E aí a gente chega na Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada nos dá uma estrutura para a nossa visão de mundo. E essa estrutura é a seguinte, aqui que é importante para nós. Criação, queda, redenção e consumação. Então, imaginemos aí um edifício com 4 fundamentos, né? Ali, né? Ou 4 colunas, né? Essas são as principais. Criação, queda, redenção e consumação. E o que a criação influencia na minha visão de mundo, na minha interpretação? O exemplo que eu dei, né? Está tirando a vida de alguém. Eu entendo que Deus criou o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então eu não vou ficar alegre com aquilo. Então é a minha visão de mundo influenciando as minhas atitudes. Eu vou ajudar aquela pessoa. Sim. Por exemplo, existem muitos cristãos, até cristãos, a gente vai talvez falar um pouco mais sobre isso. E está uma moda, um movimento aí de considerar os animais como se fossem seres humanos, né? Como filhos e tudo mais. Veja, quando a gente fala de criação como nosso pressuposto fundamental, junto com os outros 3, né? A gente está já entendendo o que a Bíblia revela ali sobre os animais, que são importantes, tudo mais. Só que o ser humano é mais importante. Então, quando a gente olha para a criação, a gente vai perceber que Deus tocou no ser humano para criá-lo, ele não tocou nos animais. Ele fez o ser humano à imagem e semelhança dele, ele não fez isso com os animais. Ele fez os animais para o ser humano e não o ser humano para os animais. Ele criou tudo e depois colocou o ser humano para usufruir e desfrutar de todas aquelas coisas. Ele faz um pacto espiritual com o ser humano, ele não faz isso com os animais. Se a gente for elencar, tem uma série de coisas. Tanto que tem aquela questão de, será que quando for pro céu meu animalzinho vai junto? E até os terá veganos, né? animais, mas não Sim, sim. os nossos, né? Porque os animais não têm fé, né? Salvação. Sim, não são seres nesse espirituais, quesito. né? Exatamente. Os veganos também costumam usar isso, né? Que falam que assim como o ser humano foi criado, os animais também foram criados. Pois é. Então, olha aí, você deu um exemplo, veganismo, por exemplo. Ele parte de um pressuposto que não é o pressuposto Bíblico, cristão. né? Cristão. Aham. Então, quando a gente fala da coluna da criação, ele já não entende da mesma maneira. Então, Sim. veja só. Se eu sou um cristão, eu estava falando para vocês antes aqui que a nossa maior dificuldade é aprender aquilo que a gente aprende na igreja
e colocar em prática, né? Então, nossa maior dificuldade é fazer uma ponte entre aquilo que a gente aprende e entre aquilo que a gente está vivenciando. Muitos cristãos aprendem verdades na igreja, mas quando vão colocar em prática, por exemplo, a relação com os animais, a relação com a política, a relação com uma série de coisas, ele acaba emprestando elementos de outras visões de mundo. Humanistas, né? É como se ele deixasse o óculos da cosmovisão, né? Só na igreja. E quando sai... Isso, quando sai, ele pega ali... Troca o óculos. Troca. É um óculos humanista. Então, na prática, ele não é um cristão. Ele é um cristão só de uma profissão interna na igreja. Mas no seu dia a dia, na prática, ele não enxerga o mundo como um cristão. Então, eu acho que essa é uma das maiores importâncias desse estudo, dessa conversa que a gente tem aqui. É a gente entender, Deus é a nossa referência, entender os pilares, e entender que eu não preciso das outras visões. Eu posso estudar as outras visões de mundo, eu posso aprender com elas em alguma coisa, só que eu não posso trocar os pilares principais da visão de mundo cristã pelos outros. Então, quando a gente fala de queda, por exemplo, a queda é um princípio fundamental para a gente responder qual que é o mal do mundo. Então, na pergunta de vocês também, vocês perguntaram sobre outras visões. Existem várias visões de mundo que procuram responder essas questões que esses 4 pilares da cosmovisão cristã respondem. Criação, queda, redenção, consumação. Poderíamos dar o exemplo aqui do marxismo. Marxismo, que é uma corrente filosófica que é abraçado muito por política progressismo, né, políticas mais à esquerda, Sim. Ideologia de esquerda. Então, por exemplo, se a gente se perguntar em relação ao marxismo, qual é o mal do mundo? Marx, ele entendia, como Marx não acreditava em Deus e tentava fazer uma leitura do mundo, tentando dar uma resposta para os problemas do mundo sem a interferência divina, sem a ideia de um Deus que criou tudo. Ele entendia que o problema do mundo é econômico. Então, entendia que o mal do mundo, na verdade, é o capitalismo. O problema é econômico. Então, qual que é a solução proposta por ele? Igualitar. Né? Se o mal do mundo é que uns têm mais, outros têm menos, então a solução é o quê? Vamos deixar todos... veja, é uma cosmovisão. Ele procura responder de onde a gente veio, ele não acredita em Deus, então ele era materialista, darwinista, né? Ele acredita que a gente veio só do material. O problema para ele era econômico, a solução então era econômica. Mas veja, como que um cristão vai emprestar uma ideia dessa? E a Bíblia fala, né, que o dinheiro ele é a fonte de outros males, né? Isso mesmo. Por exemplo, biblicamente, qual que é o mal do mundo? O pecado. O pecado. É o pecado. É claro que a questão econômica vai refletir problemas do coração relacionados ao pecado. As pessoas oprimem as outras por causa do pecado. Mas veja, o problema é o pecado, não é a questão econômica. Se a gente colocar numa ilha deserta 500 pessoas ganhando o mesmo salário, as pessoas vão deixar de se oprimir? Não. Porque o problema é o pecado. É a fonte do e pecado. o pecado influencia na economia. Exatamente. Então, o problema não é... A raiz do problema, e aqui que é um ponto legal, essas ideologias, essas visões de mundo, elas não conseguem chegar à raiz do problema. Por quê? Porque elas não foram dadas por Deus. E porque muitas vezes elas vão contra aqueles pilares importantes da nossa fé. É o ponto de vista que Deus criou tudo. Enxergam, Exatamente. E tem outros pontos de vista. O existencialismo, por exemplo. O existencialismo tem várias vertentes, né? Tem o existencialismo que é muito comum, que é de Sartre, Jean-Paul Sartre. Existencialismo sartreano. Que ele parte do pressuposto de que não existe natureza humana. Então ele vai dizer o seguinte: a existência precede a essência. A existência precede a essência. Então ele vai dizer o seguinte: nós existimos, depois criamos a nossa própria essência. Olha só. E como que isso contraria a Escritura? A Escritura diz que nós fomos criados já com uma essência. Então, por exemplo, isso entra muito na questão da discussão de gênero, né? O meu gênero, eu que defino. Então, o existencialismo sartreano vai dizer, não, eu que defino. Porque primeiro eu existo, depois eu que crio a minha essência. Sim. Tem uma frase de Simone de Beauvoir, que foi esposa do Sartre, também existencialista, que ela diz o seguinte: a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. É a mesma coisa. Ela se descobre mulher, né? Então, é a mesma coisa. É dizer que não existe uma natureza feminina, que a natureza feminina se forma. E qual pilar da nossa visão de mundo confronta isso? Criação.
Então, tá entendendo? Eu estou aprendendo na igreja que Deus criou o ser humano, que Deus criou homem e mulher, que Deus criou... Só que na prática, quando eu vou fazer uma leitura do problema da realidade, eu faço uma leitura emprestando ou o existencialismo, ou o marxismo, ou ideologias até conservadoras também, que têm os seus pontos de verdade, mas não tem a ver com... não são cristianismo. Né? Então, eu acredito que de uma forma resumida, a gente pode dizer que a nossa visão de mundo tem esses pilares, tem Deus como referência, tem esses 4 pilares importantes, e existem várias outras visões de mundo e nenhuma delas responde às coisas como o cristianismo responde, e a maioria dessas visões confronta algum pilar importante do cristianismo, como essas visões, como esses pressupostos que eu salientei aqui. Bacana, Hebe. E esse assunto ele é muito interessante porque na igreja a gente costuma ter essa discussão, né, esse bate-papo. Só que desde pequeno eu acho que a criança, né, quando vai se desenvolvendo na sua adolescência, é importante ter esse pensamento, né, essa construção dessa cosmovisão, principalmente para aqueles que já crescem na igreja, né? Sim. O meu caso foi um pouco diferente. Como o senhor enxerga que a igreja ela pode ter esse papel vital na construção da cosmovisão de um jovem, de um adolescente, de tanto de uma criança, ao longo da sua vida? Então, eu acredito que a igreja ela tem um papel fundamental. Humanamente falando, sem a igreja não tem como ter cosmovisão. Que a igreja, através de seus ministérios, que vai ensinar, através do ministério pastoral, dos mestres da igreja, que vai ensinar os textos da Escritura. E vai ajudar a pessoa a fortalecer a sua crença nesses pilares importantes. Deus é referência, criação, queda, redenção e consumação. A igreja tem um papel fundamental. Mas, às vezes, a própria igreja não entende isso. E tanto a liderança como os membros da igreja. Sim. De que eu costumo usar o exemplo de um quadro de quebra-cabeça. Você gosta de montar quebra-cabeça? Gosto, Tô montando lá em casa. Então você pega um quadro, né? Qual que é o quadro lá da sua casa? Cara, eu peguei uma obra lá... Sabe que eu esqueci o nome do Peppa, pintor? né? Não. É do Picasso, Pô, do Picasso. Complicado. Oh, legal. Então, e qual que é a imagem? É um gato, sim. Um gato. A cabeça branca e tem as outras cores, sabe? Beleza, Ah, então legal. aí você tem a imagem de um gato e tal. Se você pega uma pecinha do quebra-cabeça, essa pecinha isolada, às vezes você não percebe que se trata de um gato. Você pega essa pecinha isolada, trouxesse aqui, desce pro Matheus, por exemplo. Ele não ia saber. Não ia saber. Não é verdade? Ele ia olhar assim e falar, poxa, o que será isso aqui? Será um cachorro? Será um gato? Poderia ser qualquer coisa, né? Será um guaxinim? Raposa, né? Uma raposa? Então, aquele quebra-cabeça faz parte, junto com os outros elementos, do quadro todo. Então, imaginemos que a cosmovisão, a visão cristã do mundo, é o quadro todo. E os quebra-cabeças pequenos, né, as pecinhas, é aquilo que a gente aprende todas as reuniões da igreja. Então, a igreja, ela não é um emaranhado de conhecimento jogados aleatoriamente. É uma construção de conhecimento. É uma escola. Então, imagine que uma pessoa quer ter uma noção mínima de matemática. Só que ela fala assim, não vou para a escola. Ela pode ser autodidata, né? Mas, normalmente, geralmente, ela vai precisar da escola para poder aprender sobre matemática, as bases da Mas matemática. até o autodidata, ele tem que ter pelo menos um primeiro acesso com o que ele tem facilidade, né? Então... E geralmente até o autodidata, bom exemplo que você deu, ele vai consultar algum material didático que geralmente é financiado e tem a ver com a escola, com a pedagogia. Tem uma referência, né, professor? Sim. Sempre tem uma referência. E a igreja é a mesma coisa. Então, cada estudo que a gente tem, então vamos estudar sobre a soberania de Deus, livro de Isaías. Né? Cara, eu guardo aquele elemento ali e aquela pecinha e eu encaixo na minha visão de mundo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Né? Então, Deus controla todas as coisas. Então, eu acho que a igreja ela tem um papel fundamental. E a participação nos trabalhos da igreja é fundamental. É fundamental, porque você não consegue construir a sua visão com base somente... eu costumo dizer o seguinte, que às vezes a gente pensa que ser cristão é como mágica. Tipo, eu sou convertido e agora Deus vai, no passo de mágica, agora eu tenho uma visão de mundo
cristã. Eu Né? durmo. Do eu nada. durmo. Olha, eu chorei pelos meus pecados e me arrependi. E do nada eu já tenho uma visão de mundo cristão. Não tem. Você pode se tem que converter. aprender, né? As peças quebra-cabeça. É igual uma criança que nasce. Ela nasceu. É. Só que, cara, ela precisa passar por um processo muito longo. Então, os discípulos, por exemplo. Os discípulos tinham uma visão de mundo, já era bíblica. Porque eles eram judeus. Já era uma visão de mundo judaica, mas ainda não era cristã. Porque Exatamente. o cristianismo não é judaísmo. Então, eles ficaram 3 anos com Jesus. Imagina um seminário que você fica 3 anos dia e noite. Aprendendo, pecinha por pecinha. Compartilhando. Depois que Jesus ascendeu aos céus, eles ainda não tinham entendido muito bem. Eles receberam o Espírito Santo, que dá poder para que eles assimilassem a palavra de Deus. Então, a construção de visão de mundo cristã nos discípulos demorou, foi gradativa, foi peça por peça. Então, a igreja tem um papel fundamental. Ninguém vai ter uma visão de mundo cristã se não congregar, se não participar dos estudos da igreja, se participar só esporadicamente, né? Uma vez ou outra vai na escola dominical, tal. Então, veja, a gente tem diversas visões de mundo concorrendo com a visão cristã. Tem o marxismo, o existencialismo, tem o conservadorismo, tem um monte de ismos, certo? E o mundo todo está nos ensinando isso a todo momento. Internet, novela, filmes e assim por diante. Até porque essas cosmovisões têm muito mais acesso pra gente. Exatamente. Porque a cosmovisão cristã é uma. E às vezes a gente encontra alguma coisa na internet e dentro da igreja, obviamente. Mas as outras, pô, você rola na internet e tem O acesso post, E a pô. forma de Exatamente. absorção da nossa mente para essas coisas é muito mais fácil e mais rápido do que a cosmovisão cristã. Exatamente. Porque pra quem não é cristão também, quem não é salvo, é até difícil entender a cosmovisão cristã, né? Essa pessoa pode entender intelectualmente, É, só que não entender no sentido salvífico. sim. É porque, biblicamente, a cosmovisão cristã ela é compreendida através da palavra, agindo no nosso intelecto, na nossa mente, né, nos dando conhecimento, só que no nosso coração. Então, um não cristão ele pode até entender intelectualmente e explicar para ele, eu acredito assim, queda, redenção, consumação, ele vai A entender. teoria, né? Só que ele não vai amar aquilo, não vai viver aquilo não vai fazer sentido para ele, no sentido religioso, de adoração, como faz para nós. Sim. Então, só para concluir a questão da igreja, a igreja tem um papel fundamental. E é difícil concorrer com as outras visões quando alguém não participa da igreja, não lê a Bíblia todo dia, e ela está envolvida em uma série de outras questões que tem outras visões de mundo. Ela vai, consequentemente, Ser influenciado, né? vai ser Sim. influenciada, sua visão de mundo vai ser comprometida por essas outras visões de mundo. É igual a gente parar pra pensar, por exemplo, na semana, quanto tempo a gente gasta para focar em Deus, né? Investir a nossa vida, nosso tempo em Deus. Por exemplo, o senhor tem o seu trabalho ministerial ao longo da semana. O Isaac, a gente tem, né, a nossa vida de estudo, nosso trabalho. Então, se a gente for parar para pensar quanto tempo a gente gasta no celular, no trabalho e o que a gente investe, o que a nossa mente absorve ao longo desse tempo, Escuta todo dia, né? o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente fica passando aqui, muita coisa não é edificante para nossa E mente. às vezes nem 1 hora em casa vendo a palavra, né? Sim. Nesse caso, né? Verdade. Então, fica mais difícil. Fica mais difícil para a pessoa formular. É por isso, então, que às vezes a gente vai conversar com cristãos e a gente percebe, poxa, essa pessoa não está enxergando o mundo como cristão. Ela simplesmente fez uma profissão de fé, é membro da igreja, talvez até tenha um cargo na igreja, Mas só ela que não vive. não está enxergando, entendeu? Ela não enxerga a vida como um cristão deve enxergar. Ela enxerga a vida como um ideólogo, como um filósofo, e sem querer, às vezes, abraça essas ideias, né? Então, a igreja ela tem um papel fundamental. E eu acho que, só para concluir, me lembrei de uma coisa sobre isso. Eu acho que a gente tem que ter, na igreja, aplicações dos textos mais práticas mesmo. Aplicações do dia a dia. Fazendo uma conexão com aquilo que está acontecendo no texto, com a lição do texto, com aquilo que se vive no dia a dia. De uma maneira geral, a gente não tem isso nas igrejas. Por isso que as verdades bíblicas elas ficam no mundo da teoria. E quando a pessoa vai viver essas verdades, ela não consegue aplicar. Por que isso acontece? Isso acontece por uma questão de capacitação da liderança. Isso acontece por... às vezes é ruim para a liderança fazer aplicações muito práticas. E que tipo de aplicações seriam essas? Vamos lá, vou dar um exemplo.
vamos supor que você esteja estudando sobre a soberania de Deus, Certo. certo? Certo. Você vê lá Deus que controla tudo, né? Tá bom. Qual que é a aplicação prática? Como que eu posso viver isso? Como que eu posso viver isso? Observando a criação, por exemplo. Como que eu posso viver isso? Viver, sim. Viver, enxergar isso no meu dia a dia. Sim. Vamos pegar o exemplo de Jesus Cristo. Olha só. Jesus vai falar sobre essa soberania de Deus, em Mateus capítulo 6, e ele vai falar que Deus controla todas as coisas, tal, nem o fio da vossa cabeça, todos os fios dos vossos cabelos estão contados, e os passarinhos, tal, Deus controla todas as coisas, em Mateus capítulo 6. Ele vai associar isso a um elemento prático da nossa vida, ansiedade. Sim. Muito... Ansiedade, entendeu? Então ele vai dizer, cara, olha, em outras palavras, eu estou dizendo para você que Deus tem um controle. Isso significa que você não precisa andar ansioso. Isso significa que a ansiedade é uma forma, uma preocupação do meu coração que tira Deus do trono. É uma preocupação que diz ao meu coração, cara, o que será do amanhã? Não tem ninguém no controle do amanhã. Ou eu estou no controle do amanhã. Verdade. Então, veja, se eu dissesse assim, mas se a gente estudar sobre essa verdade e a gente dissesse tão somente assim, tá vendo aqui, irmãos? Vamos estudar aqui sobre a soberania de Deus. Deus é soberano sobre o céu, sobre a terra, sobre o sol, ele fez tudo tal. Amém. O que isso? Tá entendendo? Sem usar um exemplo prático do nosso dia a dia. Aplicar isso, né? Fica mais difícil de até entender. Sim. Exatamente. Se a gente usa um exemplo igual com criança, né? Com criança a gente usa exemplo de pecado, não pode bater no amiguinho. É uma situação cotidiana, né? Que eles passam. Então, é uma forma de fazer uma aplicação. Para aplicar na vida da gente, a gente tem que ter um exemplo cotidiano. Sim, pra gente entender facilmente. Olha só. Os pilares da nossa visão de mundo. Queda. A queda nos diz, o ensino sobre a queda nos diz que o principal problema do mundo é o pecado. Que a solução para esse problema é somente a redenção em Cristo Jesus. Eu aprendo sobre isso na igreja. Só que o que a gente está falando aqui, né? A gente deveria se esforçar um pouquinho mais para fazer com que essa verdade entre na vida da pessoa. Sim. Por quê? Vamos supor que essa pessoa entenda que o principal problema do mundo é o pecado. Mas nas redes sociais ela defende o governo de qualquer partido como se fosse a solução para os problemas do mundo. Salvador da pátria, né? Tá entendendo? Entendi. Então, quer dizer, eu na teoria, eu estou estudando ali, cara, o problema do mundo é o pecado e a solução é só Cristo. Mas na prática, o que eu estou praticando nas redes sociais no dia a dia, eu estou dizendo com as minhas palavras, com o meu comportamento, é que eu acho que a solução para os problemas do meu país é mudança de governo. Isso é muito interessante porque, falando da ansiedade também, a gente vê as coisas que acontecem no mundo. Não estamos em guerra mundial, mas tem uma crise, né? E a gente fica aflito e com dúvida, né? Do que pode acontecer no amanhã. Mas aí a gente lembra quem é o Deus das nações, Deus, e ele que tá com a mão sobre controle, né? E aí a gente acha que, se entrar alguém nesse cargo, vai dar ruim. Se entrar alguém nesse cargo aqui, vai começar uma guerra. Só que a gente não para pra pensar que se a pessoa tá ali naquela posição, quem colocou ela foi Deus. Sim, sim. Então a gente tem que passar e confiar no Senhor, porque ele tá sob o controle, né? Isso. Então, a igreja tem que fazer essa ponte. Sim. Cara, irmãos, o principal problema é o pecado. A solução é Jesus Cristo. Então, você pode querer um governo melhor, você pode ter visões equilibradas a respeito de mudanças e tal, só que essa não é a solução. Sim. Essa não é a solução para o mundo. E não é a solução que a igreja deve pregar. É por isso que a igreja não é uma ideologia. A igreja está acima das ideologias. Verdade. A igreja ela não é partidária e não deve Sim. ser. Mas isso não significa que ela não é política no sentido de se preocupar com pautas. Mas ela não precisa de uma ideologia para ler essas pautas. Sim. Porque a igreja lê as pautas, seja qual pauta for, vida, pobreza, etc., né, aborto, etc. Ela lê com a visão de mundo cristã e não com uma ideologia X ou Y que é deturpada, que é míope e vai enfatizar mais partidos, pessoas e uma solução terrena para os problemas da sociedade. Por isso que ela é acima, né, das ideologias. Acima. Exatamente. Ela é antes, cronologicamente, das ideologias, e ela é acima no sentido de importância. Então, eu acredito que, é claro que esse é um desafio para a liderança, né? Porque se a gente sempre for aplicar a Escritura a problemas que a pessoa está vivendo, isso vai ofender as pessoas. É igual eu falei aqui dos pets, né? É igual do evangelismo, por exemplo. Se você for fazer evangelismo num bairro precário, você chegar lá
pregando com os 2 pés no peito, você é um pecador, busca arrependimento, a pessoa vai... Dependendo da forma, né? Da forma é, que você É abordar. verdade. Então, quando você está aplicando ali essa verdade à vida da pessoa, você vai ofendê-la. Você vai ofendê-la. E a gente não tem que ter medo disso. A gente tem que dar exemplos práticos para a pessoa entender, poxa, como é que a soberania de Deus se aplica à minha ansiedade? Poxa, eu tô tendo uma ansiedade pecaminosa, não devo ter. Sim. Como que a criação me diz que eu devo dar mais importância para o ser humano do que para os animais? Entendeu? Então é isso. A igreja tem um papel fundamental e a gente tem que se esforçar para aplicar isso mesmo. Aplicar isso na vida das pessoas. É isso mesmo. Show de bola. E é interessante, né, professor, que a cosmovisão ela é muito comentada e vivida, né, no nosso dia a dia. E o senhor enxerga que ela pode ser moldada por alguém ao longo da sua vida? Ou ela já nasce na pessoa? Tem essa autonomia, né? Porque a gente tinha falado sobre a igreja contribuir com essa construção, só que serve da mesma forma que a predestinação, que nós já nascemos salvos desde a fundação do mundo, ou ela é algo que a gente nasce e aí a partir disso a gente começa... Pode amadurecer ela, desde né? criança a gente cria, não é criar a palavra errada, mas a gente constrói a nossa cosmovisão. É moldada, né? Então, quanto à predestinação, a doutrina da predestinação nos ensina que nós somos predestinados para a salvação, mas nós não nascemos salvos. Somos predestinados para salvação. Então, Deus, de antemão, anteviu pessoas e escolheu essas pessoas para a salvação. Essas pessoas não nascem salvas, elas nascem condenadas, pecadoras. Mas como elas são eleitas para a salvação, elas precisam ter contato com o Evangelho, com a igreja, ouvir o Evangelho, ter o Espírito Santo agindo no coração delas para que elas sejam salvas. Sim. Sim. Então, inclusive essa é uma acusação dos arminianos, que não compreendem a predestinação. Eles dizem o seguinte, então quer dizer que vocês dizem que a pessoa nasce salva? Não, porque se a pessoa nascesse salva, a gente nem precisaria pregar o Evangelho. A gente entende que a pessoa nasce pecadora e ela é salva pela pregação, ela foi predestinada para salvação. O papel de pregar o Evangelho para essa pessoa é a igreja. É porque a gente não sabe também para quem pregar, porque não está escrito na testa da pessoa. Exatamente. Estou salvo, então... A palavra fala, ide por todos os cantos, mundo, né? Exatamente. Dentro dessa questão da providência de Deus, de como Deus predestinou tudo, de como Deus controla tudo, a cosmovisão cristã, ela é moldada. Ninguém nasce aprendendo. Né? Desculpe, ninguém nasce com esse conhecimento, né? Pronto, né? Pronto, né? Ela é moldada. O ser humano nasce, ele tem contato com o Evangelho, ele se converte dos seus pecados, e aí o ministério da igreja, que é o meio de graça, vai fazendo com que a pessoa tenha ali cada vez mais moldada a sua visão de mundo. Lembrando que a gente está falando da cosmovisão de mundo cristã. Sim. Que cosmovisão geral, todas as pessoas têm. Uhum. Todas Todas as pessoas que estão andando aqui na rua, sejam crentes ou não crentes, elas têm a sua visão de mundo. Filosófica, humanista... Todas têm. A questão é, essa visão de mundo que elas têm é coerente? Entendeu? Por vezes, a visão de mundo de uma pessoa vai ser incoerente. Outra questão, essa visão de mundo está sendo apreendida ou ela está simplesmente vivendo e absorvendo tudo? E assim por diante. Então, todos têm uma cosmovisão, porque todo mundo tem uma interpretação do que acontece e vai usar os seus valores para dar a interpretação. Como o exemplo que eu dei aqui, né? De alguém, tem gente que vai ver alguém na rua ali usando drogas, né? E vai ter uma interpretação. Dependendo da visão de mundo da pessoa, ela nem vai ligar para aquilo, né? Então, se tratando de visão de mundo de maneira geral, todos têm, todos constroem durante o tempo. E se tratando de visão de mundo, pode ser coerente ou pode ser incoerente, mas a visão de mundo cristã, ela é apreendida, leva um tempo. E a coerência na visão de mundo é importante, porque já repararam, vocês já viram isso aí com certeza, né? Alguém que se diz cristão e coloca lá no Instagram o signo. Ah, libriano, demais, né? Já viram isso daí? Já. Então, qual que é o problema da visão de mundo dessa pessoa? Provavelmente, né? Claro que cada caso é um caso, né? Sim. Às vezes é só por influência de amigo também. né? Provavelmente ela tem ali uma incoerência na visão de mundo dela. Ela está defendendo valores que são contrários. Porque se você acredita em Deus, é cristão, acredita na criação,
né, que Deus conduz tudo à providência de Deus, como que você vai acreditar no poder dos astros para influenciar a vida humana no sentido da astrologia, que nem uma ciência é uma pseudociência? Né? Então, aí um exemplo de uma visão de mundo que a pessoa tem, só que é incoerente. Um outro exemplo é de pessoas que colocam fotos lá indecentes lá na rede social e colocam o versículo embaixo. Tudo posto naquele que me fortalece. Tudo posto naquele que me fortalece, né? Aí não dá. Só não pode vestir a roupa, né? Então, a gente vive uma era assim, uma era em que as pessoas elas querem ter a sua própria visão de mundo, elas querem autonomia. Elas querem ser independentes, né? Autonomia. Então, não é para isso que a Bíblia nos chama. A Bíblia nos diz que nós somos pecadores. A Bíblia nos diz que nós não temos condições de nós mesmos, por nós mesmos, de conhecer a verdade. A Bíblia nos chama ao senhorio de Cristo, a dizer, Cristo, tu és meu Senhor, e eu vou pensar a respeito disso do jeito que o Senhor pensa. Verdade, Sim. senhor. Então a Bíblia nos chama para isso. Só que as pessoas querem independência. Exatamente. Sim. E puxando o gancho sobre esse assunto, né, de signo e tal, querendo ou não, esse conteúdo acaba sendo nossos inimigos, né? O mundo da carne e o diabo são os nossos inimigos, né? Isso se engloba no mundo. Exato. E no mundo tão deturpado, né, que é o que nós estamos vivendo, com o pecado cada vez mais firme, né? Como que a gente pode viver essa cosmovisão, sabe? Com os desafios que a gente passa, como a gente pode fortalecer para que a gente não seja influenciado, né? Nosso trabalho na escola, né? Os ambientes. Pra fora da igreja, né? Porque como você falou, às vezes a pessoa é tão influenciada que ela tira o óculos, muda pra uma cosmovisão humanista por conta dessa influência, né? Exatamente. Então, perante esses desafios, como que a gente pode fortalecer a nossa cosmovisão? Não sei se é assim que fala, fortalecer a cosmovisão ou... É uma coisa que a gente vai sempre aperfeiçoando, como o pastor falou. Sim, a gente pode... Bom, a gente tem muitos desafios. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que observar é que a gente tem que julgar, no sentido assim, de avaliar as ideias. A gente talvez seja muito ingênuo, às vezes, de pensar que ideias não vão influenciar. A gente está falando de filosofia, né? A filosofia é uma das áreas que as pessoas estudam menos. Por quê? Porque elas leem aquilo ali e parece não fazer sentido nenhum. Isso daqui não está me influenciando. Mas tá. As ideias influenciam. Tudo que a gente está fazendo aqui nasceu de ideias, de pontos de vista. De pessoas que tiveram um ponto de vista em relação a alguma coisa e colocaram aquele ponto de vista na prática. Por exemplo, há países que pessoas pagam mais impostos, países que pessoas pagam menos impostos. Porque a ideologia, o ponto de vista da administração desses países são diferentes. Um entende que o Estado deve ser menor, mais enxuto, então deve cobrar menos taxas. Outro entende que o Estado deve ser maior, deve abarcar uma série de valores, né, de questões de demandas e cobram mais taxas. O que eu estou falando? Ideias influenciam. Quer dizer, eu pago mais impostos por conta de uma ideia que foi colocada no papel e foi colocada na prática. Sim. Então, a gente não deveria subestimar as ideias. Uma ideia ingênua e simples que adentra a minha vida, que mexe com o valor da vida humana, mexe com elementos primordiais da minha fé. Eu devo tomar cuidado. Deixa eu tomar cuidado. Será que eu estou deixando de acreditar que Deus criou tudo como está escrito na Bíblia? Será que eu estou deixando de acreditar que o mal é o problema do mundo? Será que eu não estou me deixando levar muito por outras soluções? Verdade. Então, seria uma forma da gente colocar isso em prática. E uma coisa que a gente tem que entender e estudar para realmente fortalecer isso é entender que a visão de mundo cristã ela é superior a todas as outras visões. E eu acredito que enquanto a gente não tiver consciência disso, uma consciência mínima, a gente vai trocar a nossa visão de mundo, a nossa interpretação, a interpretação bíblica, por qualquer outra. Sim. Por que uma pessoa troca a interpretação de que o evangelho é a solução para a vida das pessoas por exemplo, a igualdade econômica é a solução? Por que ela troca? Porque ela acaba sendo seduzida por essa ideia. Ela acaba sendo seduzida, ela acaba entendendo o seguinte: não, cara, essa ideia, assim, meio que inconscientemente,
essa ideia ela tem sentido, cara. Então, querendo ou não, ela acaba entendendo que essa ideia ela é superior à nossa visão de mundo. Então, o que a gente deve fazer para a gente se relacionar com todas essas visões? A gente deve entender uma verdade. Eu vou dizer isso aqui porque eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado, né? A visão de mundo, não há visão de mundo como a visão cristã. Não. Ela é superior a todas as outras visões de mundo. Soberano. Aí, eu vou dar um exemplo para vocês, um exercício. Não sei como é que está o nosso tempo aí. Tem mais uns 15 minutinhos. 15 minutinhos. Um exercício. Para que a gente possa tentar enxergar como a visão de mundo cristã ela é muito superior. Eu vou dar um exemplo aqui. Você sabe que tem pessoas que acreditam em ETs, né? Uhum. Pessoas que acreditam que... Outros mundos, né? ETs... Logo nós já vamos engaixar nesse conteúdo aí também. ETs. Então vamos supor o seguinte, a pessoa acredita em ETs. Ela tem ali vamos supor que a pessoa ela queira ter uma visão de mundo, ou seja, todos os seus valores vêm da crença em ETs. Certo? Ela lê o mundo baseado nessa crença Sim. em ETs. Vamos fazer esse exercício. Aí que você coloca um cristão de outro lado. Vamos imaginar o seguinte, estamos começando uma civilização. A gente estava no avião, caiu o avião e só está junto com as nossas famílias. A gente vai ter que começar do zero. Certo. Vamos imaginar fazer esse exercício aí. Já leram aquele livro O Senhor das Moscas? Não. Leiam esse livro. É ficção, né? Sim. Só que é baseado numa Fica a dica aí, né? numa civilização que começou praticamente do zero. É Senhor das Moscas? Só que com crianças. Só as crianças sobreviveram ao acidente numa ilha e elas tiveram que lidar com as suas concepções a respeito da vida ali. Olha É só. bem interessante. Eu tô assistindo uma série parecida, assim, só fugindo um pouco do assunto, chamada Dr. Stone. Aí é tipo anime, sabe? Aí acontece que teve uma luz que ainda onde eu tô na série não sabe ainda, mas petrificou todo mundo. E aí depois quando um deles despetrificou, agora ele tem a tarefa de despetrificar todo mundo e começa tudo do zero. Aquela série The 100 também é assim, você já viu? É? É meio, assim, futurista, assim, tipo... Apocalíptica. Apocalíptica. Aham. Legal. Então, imaginemos que a gente vai ter que formar uma civilização do zero. E a gente vai ter que usar valores. Como que a gente vai formular uma civilização só com valores baseados na crença dos ETs? Como que a gente vai dizer o que é pecado? O que é errado? Porque eles têm a própria base deles, né? Do que é certo e do que é errado. Então, porque não existe. Não Mas existe, você entendeu? essa A visão questão deles, né? dos ETs é de criação? Ele Oi? só tem essa Sim, base, só de ficção, criação. é. A única coisa que eles conseguem absorver dessa ideia dos ETs é a criação, que eles que criaram. Então, Seria essa a ideia? algumas correntes de quem acredita nisso entende que nós somos criados por esses seres. Só que assim, criados com que propósito? Não existe. E até as evidências, que se a gente for ver que eles levantam e eles mostram, são evidências muito fracas, né? Muito sem... Questionáveis. Tipo... Então, vamos lá. Vamos fazer uma comparação entre a visão bíblica e essa visão de mundo. Em relação ao propósito, a visão de mundo cristã te dá um propósito de vida? Sim. Sim. Você conseguiria fundar uma civilização com base nisso tranquilamente. Agora, essa crença? Não. Te deixa questionamentos. Pode ser que a gente tenha sido criado por ETs, só que eles não deixaram nenhum tipo de propósito. Então, tá vendo a diferença de superioridade? Sim. Uma coisa pode guiar a sua vida inteira, tranquilamente. A outra simplesmente é uma conjectura Um questionamento, né? vazia que nem a pessoa que acredita naquilo consegue viver aquilo, porque não tem como. Exatamente. Outra coisa, relação ética. Que tipo de padrão ético? Como que eu posso dizer que matar é errado? Com os ETs. Se eu perguntasse para uma pessoa que acredita nisso, com base somente na crença nisso, você pode dizer para mim que o assassinato é errado? Ele vai dizer, não, é errado. Só que com base somente na crença nisso? Não. Ele vai dizer que é errado com base no quê? No cristianismo. O cristianismo que Sim. influenciou As leis até. As Eu leis. tô lendo E o Êxodo cristianismo que agora, influenciou né? as leis. Eu tô lendo o Êxodo agora, tô na parte que quando Deus passa pra Moisés as leis pro povo, Tábuas, né? Aí, tudo bem que naquela época era olho por olho, dente por dente, né? Mas a partir dali que surgiram, né? Sim, sim. Muitos foram moldados a partir daquela, né? Então, veja, a gente tem... Comparando, eu estou usando um exemplo talvez mais absurdo, né? Que poucas pessoas acreditam nisso. Mas para a gente observar a superioridade da visão cristã de mundo. E às vezes a gente se deixa seduzir por visões que não respondem nada.
Verdade. Que se a gente usasse essas visões para viver uma vida por completo, a gente não teria resposta de coisa alguma. A gente nem conseguiria ter o conceito de casamento, por exemplo, né? E assim por diante. Então, a visão de mundo cristã, ela é superior, ela é completa. Se a gente pegar, por exemplo, de teste histórico, quantos países usaram a visão cristã de mundo bíblica para fundar os seus países? E quantos usaram a crença nos homens? Tá Só entendendo? eles, né? Por exemplo, o teste histórico em relação à Escritura, o livro que foi dado, o livro mais combatido na história foi a Escritura, mais testado, e ele prevalece até hoje. Então, eu acredito que é até uma comparação, é igual ao futebol, né? Quando joga um time muito forte com outro muito fraco, né? É uma comparação injusta, porque a visão do mundo cristão ela é muito superior, ela foi muito testada, E ela até tem isso, muitos argumentos. E até isso, hoje em dia, eles tentam deturpar, né? Querem fazer uma nova Bíblia, querem elaborar coisas que deturpem e corrompam a cosmovisão cristã. Né? Exatamente. E esse é um perigo que muitos fiéis hoje passam, né? Essas corrupções do cristianismo, elas surgem, claro, do pecado, né? Sim. E as outras visões, na verdade, elas surgem do pecado. Porque o ser humano pecador, ele cria sua concepção de mundo A partir do pecado. errado, com base no pecado, né? Exatamente. Então, muitas dessas visões de atualização da Bíblia e assim por diante, a atualização do próprio cristianismo, surgem de uma tentativa de síntese entre essas visões de mundo. A pessoa não quer abandonar a visão de mundo cristã, mas ela crê numa ideologia política. Então, ela cria ali, por exemplo, o que ficou conhecido como teologia da libertação ou missão integral, que é a ideia de que a igreja está aqui para resolver os problemas sociais. Né? Quer dizer, você tem igreja, você tem Deus, você tem elementos, só que você tem uma interpretação quase que marxista da vida. Uma solução econômica. A igreja está ali, mas a solução é econômica, não é espiritual. Então, essas deturpações surgem do fato de que o ser humano rejeita a vontade de Deus ou rejeita acreditar somente naquilo que a Bíblia acredita, que é colocar os seus elementos ali. Né? Show de bola, pastor. Deus abençoe. O papo tá bom, né? Tá, Mas nós já estamos desce- chegando a 1 hora de... Sim, Mais ou assunto menos a de- gente tem de sobra, pastor. Então esse tema aí dá pra gente falar sobre muita coisa, fé e ciência, Sim. e muito mais. Então, com certeza você vai ter que voltar aqui, Mas Regis, já pra deixamos falar nosso convite só aberto sobre pro isso. senhor. Então, quem sabe aí num próximo episódio pra gente continuar sobre esse assunto. Mas a gente queria dar uma última palavra pro senhor, pra você fazer seus agradecimentos, mas antes indicar um livro, né? Pra gente, pro pessoal de casa, né? Para os nossos Isso. leitores aí da... Não precisa, se pensar em outro também, não precisa ser necessariamente Tá. esse. Eu quero agradecer, né, o convite que vocês fizeram, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Né? Amém. Que esse veículo continue sendo usado para a glória de Deus, né? E querendo ou não, todos esses conteúdos que já tiveram até agora, né, que vocês trabalharam, são mecanismos para que os crentes construam, né? Os adolescentes especificamente, que é o público-alvo, né, o MP, Sim. UPA ali, construa a sua visão de mundo. Né? Eu agradeço muito, Deus abençoe vocês. Amém. Amém. pastor. Eu Nós anotei aqui agradecemos. algumas indicações de livros assim que tratam especificamente de visão de mundo, que é A Verdade Absoluta, de Nancy Pearcey. Esse livro é um livro muito bom, Verdade Absoluta. Trabalha fazendo um comparativo assim com outras visões. Tem um Legal. livro que não é cristão, mas é legal para a gente ver a comparação entre essas teorias da natureza humana, que é um livro de Leslie Stevenson, 10 Teorias da Natureza Humana. E talvez para nós que somos crentes, o principal seja a gente estudar aquilo que nos ajuda a fortalecer essas colunas. Então, uma coisa que eu sugiro assim todo ano, os crentes lerem as nossas confissões de fé. A confissão de fé de Westminster, ela é dividida em temas ali, né? E todos aqueles temas sendo assimilados, estudados, eles acabam fortalecendo a nossa visão de mundo. E tem esse livro aqui também, Cosmovisão Cristã, com guia para estudos e glossário, que eu trouxe aqui e gostaria de doar para vocês aqui, dar de presente, né? Muito obrigado, velho. Que Aí, isso. vocês vão compartilhando aí Já vai depois ser que eu parte do terminar. nosso Aí, ó, cenário aí. já vai. Vamos ler também, né? Vamos ler, claro. Claro. Isso E aqui. só pro pessoal lembrar, qual que é o nome que você citou aqui durante o podcast, das moscas?
Senhor das Moscas. Senhor das Moscas né? aí. Então deixa... É o Pesquisem. livro. É um livro de ficção, né? Mas Isso, é tem, interessante também. tem um filme, só que o filme não é legal, porque assim, sabe quando o filme Adaptado, não... né, demais. Foi uma adaptação meio... Perde a... Eu aconselho a ler o Isso. livro mesmo. É um best-seller, Senhor das Moscas, um livro americano, muito bom. Show de Sim. bola, pastor. A gente Legal. agradece as indicações. Vamos, com certeza, ler, debruçar aí nessas indicações. E antes de a gente encerrar, a gente queria deixar uma mensagem pro pessoal. O senhor deixar uma mensagem pro pessoal aí, para quem está assistindo a live, sobre o assunto e também Sim. o que a gente deve fazer como cristão. Bom, a mensagem que eu deixo é que você não se deixe iludir pelas visões deste mundo. A Bíblia fala da vã filosofia, existem pseudociências também, ideias que se apresentam como científicas, mas na verdade tem muita base teórica e pressupostos que contrariam a palavra de Deus. Então, Romanos 12:2, não se conforme com este mundo, não se amolde ao padrão deste mundo, mas tenha o seu pensamento, o seu modo de pensar transformado pela palavra de Deus. Eu deixo aqui uma frase de Santo Agostinho que foi um grande filósofo, né? Que contribuiu bastante com o pensamento cristão a respeito das coisas. Ele diz o seguinte: se você crê naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Então a gente não pode selecionar, né? O Evangelho é legal, o amor é legal, mas o resto, né? É isso que eu a gosto. justiça agora. é legal. Se você crê só na sua seleção do Evangelho, segundo Agostinho, não é no Evangelho que você crê, você está crendo em você mesmo, porque o Evangelho é um pacote completo, né? Sim. Amém, pessoal. Obrigado Amém. pela sua mensagem. A gente agradece a sua participação de novo. A gente queria deixar uma lembrancinha com você Verdade. agora, de coração só. Daqui Mas- aí. De coração só, coração já é tudo. É, verdade. Uma singela homenagem. Singela homenagem. Deus abençoe, Obrigado. pastor. Obrigado. As crianças vão meus gostar bastante amados. disso aí. Essa aqui. Não sei se você tá comendo doce, Heavy. eu como sim, como Come? sim. Ah, então. Agora, glória a Deus, né? agora as crianças vão... Agora Se tem vai que esconder, né? se vai Tem que durar. Meu esconder. Deus do céu. Deus abençoe, viu, a vida de vocês. Amém. Obrigado, Obrigado. pastor. Bom, E é. o pessoal, né? Mandar um abraço pro pessoal de casa aí que tá assistindo a gente. Novamente, agradecer vocês que estão nos acompanhando durante esses episódios. Quem tá chegando agora também, acesse os nossos outros episódios. Nós já temos 4, né? Que nós já Isso. postamos, então fique à vontade para você saber sobre outros conteúdos também que a gente conversou. E como esse episódio também, os outros estão muito edificantes e vocês vão gostar bastante. Isso, pessoal. E pra vocês que já assistiram o episódio, mas querem dar uma olhadinha de novo, os melhores momentos, a gente tem os cortes, né, dos episódios que a gente fez até agora. Nosso Instagram, né? Isso, lá no Instagram. Então, @podcristos. sigam lá. A gente tá chegando em 200 inscritos aí, logo, logo. Exatamente. Vamos ter um sorteio. Quem sabe a gente não faz um sorteio aí pra gente comemorar os inscritos, né? Exatamente. Deus tem nos abençoado bastante, nós agradecemos muito a ele Amém. também. E nos ajude compartilhando com seus amigos, se você quer ofertar na nossa vida, novamente falando aqui, acesse o nosso Exatamente. Instagram, lá tá o nosso e-mail, nosso Pix. Então, se você quer também compartilhar a sua empresa e nos abençoar da mesma forma, converse com a gente. Com um doce, né? Um Quem sabe, né? salgado. Mas vai ser bênção. Então, que Deus abençoe sua vida e tamo junto. É isso aí, pessoal. Deus abençoe a sua vida. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a próxima. Um abraço.